CEO bilionário Lucas Valadares observava o caos com braços cruzados e um sorriso enigmático nos lábios. Seu terno impecável e postura confiante contrastavam com o pânico ao redor após a queda do sistema. Foi quando a nova funcionária disparou em sua direção, olhos faiscando de determinação. Finalmente você apareceu. O sistema está fora do ar e precisamos disso resolvido. Agora, não fique parado aí com esse sorrisinho técnico, minha carreira depende disso. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O calor de janeiro cobria São Paulo como um cobertor pesado demais. Clara Ribeiro ajeitou a franja do cabelo cacheado, castanho claro, que insistia em grudar na testa suada. Seu coração ainda batia acelerado depois de correr 3 quarteirões para não se atrasar ainda mais em seu primeiro dia como assistente administrativa na Valadares Tecnologia. Clara vinha de uma realidade bem diferente daquele prédio espelhado no coração financeiro da cidade. Filha de uma diarista e um motorista de aplicativo, cresceu em Itaquera, zona leste de São Paulo, e conquistou a oportunidade na empresa depois de muito estudo e um estágio que exigiu horas extras não remuneradas. A vaga de assistente tinha um salário que finalmente permitiria ajudar seus pais a pagar o financiamento da casa própria que tanto sonhavam. Enquanto subia pelo elevador panorâmico, Clara alisava nervosamente a saia lápis comprada em promoção e a blusa branca simples. Suas mãos ainda cheiravam ao perfume barato que borrifou nos pulsos, uma tentativa de parecer mais sofisticada. O colar de bijuteria que sua mãe lhe deu para dar sorte pesava no pescoço como se fosse uma joia verdadeira carregada de expectativas. Ao chegar ao 15 Degrees andar, Clara foi recebida por Marina, a gerente de RH que a havia contratado. Clara, bem-vinda. Estava começando a achar que você tinha desistido, disse Marina, consultando o relógio. Você está com 10 minutos de atraso. Desculpe. O ônibus atrasou e depois o metrô ficou parado entre as estações, explicou Clara, enquanto colocava sua bolsa gasta de tanto uso sobre a mesa designada a ela. Marina entregou-lhe uma pasta com documentos. Isso é urgente. Preciso que você organize esses arquivos no sistema até o meio-dia. A senha do computador está no post-it. Clara mal teve tempo de se acomodar quando percebeu o caos que se instalava ao seu redor. Funcionários caminhavam apressados. Alguns falavam nervosamente ao telefone. O que está acontecendo? Perguntou Clara para a moça da mesa ao lado. O sistema caiu. Ninguém consegue acessar os relatórios para a reunião com os investidores em 1 hora, respondeu a colega, visivelmente estressada. Antes que Clara pudesse processar a informação, Marina reapareceu, o rosto contorcido de preocupação. Clara, sei que é seu primeiro dia, mas estamos em crise. Todos os técnicos de TI estão em treinamento externo hoje. Ligue para o suporte terceirizado e peça que enviem alguém com urgência. Clara pegou o telefone com mãos trêmulas e discou o número que Marina havia anotado em um papel. Após 5 tentativas, apenas caixa postal. O nervosismo começou a tomar conta dela. Este emprego significava tudo. Era sua chance de mostrar valor, de ajudar financeiramente em casa, de finalmente ter uma carreira. Ninguém atende, informou ela, sentindo o estômago afundar. Tentei várias vezes. Marina soltou um suspiro exasperado. Continua tentando. Se não resolvermos isso em 1 hora, a reunião com os investidores vai ser um desastre e todos nós estaremos em apuros. As próximas meia hora se passaram com Clara, alternando entre tentativas infrutíferas de contatar o suporte técnico e ouvir reclamações de colegas desesperados. Perdi o relatório que estava fazendo há 2 horas. Os números da apresentação sumiram.
Os investidores vão cancelar o aporte se não tivermos os dados. Cada minuto que passava, Clara sentia mais pressão. Seu primeiro dia estava virando um pesadelo, e ela nem havia começado a trabalhar de verdade. Aquele emprego representava a possibilidade de uma vida melhor, a chance de provar para si mesma e sua família que seus sacrifícios não foram em vão. Não podia falhar. Foi quando ela notou um homem de terno impecável caminhando tranquilamente pelo corredor. Diferente dos outros funcionários em pânico, ele parecia completamente à vontade, observando o caos com uma expressão analítica. O terno escuro certamente custava mais que 3 meses do salário que Clara acabara de conquistar. E o relógio em seu pulso brilhava discretamente, denunciando seu valor astronômico. Clara não conhecia ninguém na empresa ainda, mas algo em sua postura calma em meio ao caos a fez concluir que só poderia ser alguém da TI. Afinal, quem mais ficaria tão tranquilo durante uma crise nos sistemas? Sem pensar 2 vezes, Clara levantou-se e caminhou determinada até ele. O desespero de salvar seu emprego logo no primeiro dia era maior que qualquer timidez. "Nossa, finalmente você chegou!" exclamou ela, aproximando-se rapidamente. "Estamos tentando contatar vocês há mais de meia hora." O homem se virou para ela, uma expressão de surpresa em seu rosto. Olhos castanho escuros a analisaram por alguns segundos antes que uma sobrancelha se erguesse em questionamento. "Com licença?" Clara, já demasiado nervosa e pressionada, decidiu que não havia tempo para formalidades. "Com licença nada. O sistema caiu completamente e temos uma reunião com investidores em menos de 1 hora." Ela apontou energicamente para o computador mais próximo. "Você precisa consertar isso agora." O homem pareceu momentaneamente atônito, mas logo seus lábios se curvaram em um sorriso contido. Havia algo de divertido em seu olhar que Clara não conseguiu interpretar. "E se eu disser que não posso consertar isso?" Ele respondeu calmamente. Clara sentiu o pânico crescer. Será que ele era algum novato incompetente? Seu emprego e o de muitas outras pessoas dependia daqueles computadores funcionando. "Olha", disse ela, respirando fundo e tentando não soar tão desesperada quanto realmente estava. "Não sei se você é novo no suporte técnico, mas isso é uma emergência. Eu sou nova aqui, é meu primeiro dia e realmente preciso que esses computadores voltem a funcionar. Por favor." O homem continuou observando-a com aquele estranho interesse divertido. Para a frustração de Clara, ele parecia achar a situação toda muito entretida. "Seu primeiro dia é interessante. Interessante vai ser se todos formos demitidos, porque não conseguimos apresentar os relatórios", rebateu Clara, perdendo a paciência. "Você pode, por favor, tentar arrumar isso?" Com um suspiro teatral, ele concordou. "Vamos ver o que posso fazer." Clara praticamente o empurrou para a cadeira em frente ao computador. Ele ajustou o terno caro antes de começar a digitar algo no teclado. Clara observava, ansiosa, inclinando-se sobre seu ombro. "Meu Deus, você digita devagar assim de propósito?" perguntou ela, depois de 1 minuto de agonia. O homem parou e olhou para ela. Uma mistura de espanto e divertimento em seu rosto. "Você está realmente me apressando?" "Desculpe, mas sim", respondeu Clara sinceramente. "Não é neurocirurgia, é só um computador. Se você não consegue resolver rápido, talvez deva chamar alguém com mais experiência." Para sua surpresa, o homem riu. Uma risada genuína que fez seus olhos brilharem. "Você é bem direta, não é?" "Sou desesperada, que é diferente."
corrigiu Clara, olhando nervosamente para o relógio. Temos menos de 45 minutos agora. Ele voltou ao trabalho, ainda sorrindo. E Clara continuou observando, mordendo o lábio inferior de ansiedade. Após mais alguns minutos de digitação lenta e alguns cliques, ele finalmente disse: "Pronto, experimente agora." Clara não acreditou de imediato, mas quando olhou para a tela, o sistema parecia funcionar perfeitamente. Ao redor, os outros computadores também voltavam à vida, e suspiros de alívio podiam ser ouvidos por todo o escritório. "Você conseguiu!" exclamou ela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez naquele dia. "Como fez isso tão rápido?" "Às vezes, só é preciso apertar o botão certo," ele respondeu enigmaticamente, levantando-se da cadeira. Foi nesse exato momento que um homem de meia idade, vestindo um terno cinza e com a aparência de quem correu uma maratona, entrou apressadamente no escritório. "Sr. Valadares, todos estão esperando pelo senhor na sala de reuniões." Ele parou ao ver Clara ao lado do homem. Desculpe interromper, mas os investidores já chegaram. Clara congelou. As palavras Sr. Valadares ecoaram em sua mente como um alarme ensurdecedor. Lentamente, ela virou o rosto para o homem ao seu lado, a compreensão caindo sobre ela como um balde de água gelada. Este não era um técnico de informática. Era Lucas Valadares, o bilionário fundador e CEO da empresa, um dos jovens empresários mais ricos do Brasil. Constantemente nas capas de revistas de negócios e fortuna. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Todos na sala perceberam o desastre que havia acontecido. Lucas virou-se para Clara, cruzou os braços e inclinou a cabeça levemente. Um sorriso malicioso brincava em seus lábios. "Então, senhorita Ribeiro," ela conseguiu murmurar com a voz falha. "Clara Ribeiro, senhorita Ribeiro." Ele repetiu, saboreando cada sílaba. "Mais alguma ordem para mim ou está satisfeita com o serviço técnico por enquanto?" Naquele momento, Clara teve absoluta certeza. Seu sonho de um futuro melhor acabara de desmoronar em seu primeiro dia de trabalho. Clara sentiu o rosto queimar, como se tivesse sido jogada dentro da churrasqueira da casa dos pais em Itaquera. Suas mãos começaram a suar e sua mente gritava: "Acabou!" em letras gigantes e piscantes. Lucas Valadares, o CEO bilionário da empresa, continuava olhando para ela com aquele sorriso divertido, enquanto ela desejava que o piso de porcelanato importado se abrisse e a engolisse de uma vez. O silêncio no escritório era tão denso que Clara tinha certeza que todos podiam ouvir seu coração disparado. Ela fechou e abriu os olhos várias vezes, esperando que por algum milagre a realidade se transformasse e ela acordasse segura em seu beliche apertado, longe desse pesadelo. Mas não, lá estava Lucas Valadares, o dono de uma das maiores fortunas do país, de pé à sua frente, depois de ela tê-lo tratado como um técnico incompetente. "Senhorita Ribeiro, parece surpresa", disse Lucas, ainda com aquele olhar divertido, braços cruzados como se estivesse saboreando o momento. Clara engoliu em seco. Eu... Seu cérebro parecia ter congelado, assim como os computadores minutos antes. Os funcionários ao redor não ousavam respirar alto. Alguns tentavam se esconder atrás de suas telas, enquanto outros trocavam olhares que diziam claramente: "Essa daí já era." Foi bom conhecê-la. O assistente de Lucas, ainda esperando ao lado, parecia desconfortável, talvez porque acabara de presenciar um dos piores desastres corporativos da história. Lucas, por outro lado,
parecia genuinamente entretido. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Sabe, nunca recebi uma ordem tão direta em toda a minha carreira empresarial. Mandona, hein? Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Todo seu corpo implorava para que fizesse algo, qualquer coisa, para sair daquela confusão, mas o melhor que conseguiu foi uma risada nervosa e completamente inapropriada. Ha 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 ha. Ah, ótimo. Além de ser humilhada, agora parecia uma louca rindo sozinha. O colar de bijuteria que sua mãe lhe dera parecia pesar 1 tonelada. Lucas ergueu uma sobrancelha. Foi uma tentativa de rir ou um curto-circuito? Os dois? Ele deu um meio sorriso. Interessante. Clara sentiu o estômago revirar. Os anos de economia para pagar a faculdade. As noites estudando enquanto os amigos saíam para se divertir. O orgulho nos olhos do pai quando contou sobre o novo emprego, tudo indo por água abaixo em seu primeiro dia. Olha, Sr. Valadares, eu honestamente não sabia quem o senhor era. Achei que fosse do suporte técnico. Lucas soltou um falso suspiro de pesar. E pensar que passei 5 minutos sendo tratado como um estagiário incompetente. Meu ego nunca mais será o mesmo. A sala encheu-se de tosses abafadas e fungadas, claramente os funcionários tentando não rir. Clara sentiu o rosto esquentar ainda mais. A vergonha era tanta que poderia fornecer energia para todo o prédio. Sinto muito. Foi um erro honesto. Estamos todos desesperados. É meu primeiro dia e eu só queria ajudar. Lucas deu um passo à frente. Seu olhar intenso fazendo Clara querer fugir correndo para o ônibus que a trouxera até ali. E você costuma gritar com todos os novos colegas ou eu fui um caso especial? Eu só estava preocupada. Temos uma reunião importante e... Clara olhou para a mesa, onde suas coisas ainda nem haviam sido organizadas. Eu realmente precisava que esse emprego desse certo. Algo no olhar de Lucas mudou por um instante, quase imperceptível, antes que ele voltasse à sua postura provocadora. Foi eficiente, devo admitir. Rude, mas eficiente. Clara abriu a boca para se defender, mas foi interrompida por uma tosse alta. O assistente de Lucas olhou para o relógio nervoso. Senhor, os investidores estão esperando na sala de reunião. O senhor Monteiro da Costa está particularmente impaciente. Lucas assentiu calmamente, mas manteve os olhos em Clara. Ah, sim. A reunião com os fundos de investimento. Clara tentou se acalmar. Talvez ele estivesse com pressa e fosse esquecer dela. Talvez pudesse passar o resto do dia escondida no banheiro feminino, ou melhor, simplesmente pegar suas coisas e fugir antes que o RH oficializasse sua demissão. Mas então Lucas sorriu lenta e calculadamente. Senhorita Ribeiro, você virá comigo. Clara congelou. O quê? Eu disse que você virá comigo. Ele olhou ao redor. Já que gosta tanto de dar ordens, quero que explique pessoalmente aos investidores o que aconteceu com o sistema. O escritório inteiro prendeu a respiração. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Ela estava prestes a entrar em uma reunião de alto nível, ao lado do CEO da empresa, para explicar o erro do dia. De repente, voltar a trabalhar como caixa de supermercado nos fins de semana, como fazia durante a faculdade, parecia uma opção maravilhosa. Clara seguiu Lucas pelos corredores, sentindo os olhares dos funcionários perfurando suas costas. Senhor, eu realmente não acho necessário que eu vá a essa reunião. Lucas não parou de andar, mas virou levemente o rosto em sua direção. Mas eu acho. Clara mordeu o lábio para não soltar um suspiro desesperado,
Entraram no elevador e, por um momento, houve um silêncio constrangedor, até que Lucas virou-se ligeiramente para ela. Ah, só para você saber, você é a primeira pessoa a me arrastar para consertar um computador. Nem minha mãe conseguiu isso. E olha que ela me ligou na madrugada quando achava que tinha perdido todas as fotos antigas. Clara cobriu o rosto com as mãos. Por favor, pare de me lembrar disso. Lucas riu, o som ecoando no espaço confinado do elevador. Estou começando a achar que seu primeiro dia vai ser bem mais memorável do que você planejou. A sala de reuniões era um espetáculo à parte. Poltronas de couro italiano, uma mesa enorme de madeira maciça e uma vista deslumbrante da cidade através das janelas que iam do chão ao teto. Sentados ao redor da mesa estavam 8 homens e 2 mulheres, todos em trajes que provavelmente custavam mais que o aluguel anual da casa da família de Clara. Quando Lucas entrou, todos imediatamente se levantaram. Clara sentiu sua coluna enrijecer. Seu vestido barato e seus sapatos de salto comprados em liquidação pareciam gritar: "Não pertenço a este lugar." Lucas caminhou para o centro da sala, calmo como se nada tivesse acontecido. Senhoras e senhores, antes de começarmos, nossa nova assistente, senhorita Clara, gostaria de compartilhar como resolveu o problema do sistema esta manhã. 20 olhos perfuraram Clara de uma só vez, como lasers de avaliação que podiam ver através de sua fachada de competência. Ela engoliu em seco sem saber se devia fugir ou se jogar pela janela. Seria uma queda de 15 andares, provavelmente menos dolorosa do que este momento, mas não havia saída. Então tomou fôlego e disparou tudo de uma vez. Bem, eu dei a ordem errada. Houve um silêncio mortal. Lucas apenas ergueu uma sobrancelha, aquele mesmo sorriso enigmático brincando em seus lábios. Clara apertou os olhos com força e continuou. Na verdade, confundi o CEO da empresa com um técnico de informática e o fiz consertar o computador. Ouviu-se um som seco. Clara abriu os olhos e viu um dos investidores derrubando sua caneta Montblanc de ouro por puro choque. Lucas, por outro lado, estava apenas sorrindo. E de forma eficiente, devo acrescentar, Clara afundou em sua cadeira, desejando que pudesse derreter e escorrer para debaixo da mesa. Um dos investidores, um senhor de cabelos grisalhos, limpou a garganta e tentou esconder o riso. Lucas olhou para Clara, claramente saboreando o momento. Devo dizer, senhorita Ribeiro, você sabe como fazer uma entrada memorável. Tenho certeza que minha saída também será, murmurou Clara antes que pudesse se conter. Isso arrancou risos abertos de vários dos presentes. Um homem rechonchudo com um relógio que parecia conter diamantes reais comentou: "Valadares, onde encontrou essa joia?" Clara queria desaparecer. O que viria a seguir? Ser demitida? Um mês de piadas? Ter sua foto espalhada em todos os grupos de WhatsApp corporativos do Brasil como exemplo do que não fazer no primeiro dia? Lucas cruzou os braços pensativo. Estou pensando em reconsiderar sua posição. Fez uma pausa dramática. Talvez deva transferi-la para o suporte de informática, já que tem tanta experiência dando ordens. Os investidores não conseguiram mais segurar as risadas. Clara queria desaparecer, mas ao mesmo tempo percebeu algo estranho. Lucas Valadares, o jovem bilionário temido por sua frieza nos negócios, parecia mais interessado do que irritado, e isso era mais assustador do que se ele simplesmente a demitisse na hora.
Uma das investidoras, uma mulher de meia-idade com um tailleur impecável, olhou para Clara com uma expressão divertida. Senhorita Ribeiro, se fosse qualquer outro CEO, você já estaria na rua. O Sr. Valadares deve ter visto algo especial em você. Clara não sabia se isso era bom ou ruim. Provavelmente ruim, como se seu dia não pudesse ficar pior. Ao final da reunião, Lucas estreitou a mão de cada investidor como se nada tivesse acontecido. Quando todos saíram, ele se aproximou de Clara. E senhorita Ribeiro, depois da reunião, venha ao meu escritório. Precisamos conversar. Clara fechou os olhos e sussurrou para si mesma. Que nosso Deus tenha piedade de mim. E seguiu Lucas para fora da sala, sabendo que seu curto sonho de ascensão social acabara de sofrer um golpe fatal. Clara permaneceu diante da porta do escritório de Lucas Valadares por longos segundos, respirando fundo como quem se prepara para enfrentar um pelotão de fuzilamento. O bater de seu coração era tão forte que ela tinha certeza que o segurança no térreo poderia ouvi-lo. 3 respirações depois, bateu na porta. Entre! A voz profunda ecoou lá de dentro. O escritório de Lucas era algo saído de um filme de Hollywood sobre magnatas, móveis de madeira escura, estantes repletas de livros impecavelmente organizados, quadros de arte contemporânea que pareciam custar mais que a faculdade inteira de Clara, e uma vista panorâmica da cidade que fazia a casa em Itaquera parecer ainda mais distante. No centro, como um rei em seu trono, estava Lucas sentado em sua poltrona, cotovelos apoiados na mesa e mãos entrelaçadas. Clara entrou lentamente, sentindo-se como uma criança chamada na diretoria da escola. Tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Sr. Lucas, o senhor queria falar comigo? Lucas ergueu uma sobrancelha. Sr. Lucas, engraçado. Mais cedo eu era apenas o cara que precisa trabalhar mais rápido. Clara sentiu o rosto queimar novamente. Por um momento, imaginou o que sua mãe diria se soubesse que ela havia falado assim com um dos homens mais ricos do país. Provavelmente teria um treco. Foi um erro honesto. Desculpe. Lucas soltou uma risada baixa. Claro. E foi divertido, devo admitir. Clara suspirou, sentindo um leve alívio. Talvez ele não estivesse tão bravo afinal. Talvez ela pudesse sair dali apenas com uma advertência e a vergonha eterna. Mas então Lucas inclinou-se ligeiramente para a frente, seu olhar intenso sobre ela. No entanto, precisamos conversar sobre seu futuro aqui. Clara engoliu em seco. Meu futuro? Sim. Você vai ser demitida, disse ele secamente. O mundo de Clara desabou. Todo o esforço, todas as noites estudando, todos os sacrifícios. Eu entendo, ela murmurou, tentando não chorar. Lucas observou-a por um momento. Então, um sorriso surgiu em seu rosto. Era brincadeira. Clara piscou, confusa. O quê? Sua atitude hoje me mostrou algo interessante. Clara prendeu a respiração. Que sou impulsiva e inconsequente. Você é teimosa mandona e não tem filtro. Ótimo, murmurou Clara, sentindo-se cada vez menor. Lucas riu. E você é rápida, determinada e não se intimida facilmente. Os olhos de Clara se arregalaram. Isso é um elogio? É uma constatação. Ele entrelaçou os dedos e a observou com interesse. Preciso de alguém assim ao meu lado. Clara quase caiu da cadeira. Como? Estou promovendo você. Clara congelou. O tempo pareceu parar. Ela olhou ao redor, procurando câmeras escondidas. Seria algum programa de pegadinhas? O senhor quer me promover? Sim. Por quê? Lucas deu de ombros. Porque você me entretém. Clara ficou boquiaberta. Essa é a sua razão. E também porque acho que você tem potencial. Ela o encarou desconfiada.
Será que ele estava zombando dela? Então quer me manter por perto só para rir de mim? Lucas não confirmou, mas também não negou. Clara estreitou os olhos. Que tipo de promoção é essa? Lucas sorriu. A partir de hoje, você será minha assistente pessoal. Clara engoliu em seco. Pessoal como em... diretamente para o senhor? Exatamente. Clara sentiu as mãos soarem. Ela, que mal sabia organizar a própria vida, agora teria que lidar com a agenda do homem mais ocupado e rico que já conhecera. Tentou encontrar uma saída. Mas eu não tenho experiência. E se eu estragar tudo? Você vai. O quê? Vai estragar tudo. Mais de uma vez, provavelmente. Lucas sorriu ao ver a expressão chocada de Clara. Mas também vai aprender. Rapidamente, Clara mordeu o lábio. E se eu disser não? Lucas ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer não? Prefere voltar a ser assistente administrativa no setor onde todos já viram você me confundir com técnico de informática? Clara respirou fundo. O que poderia fazer? Recusar significaria provavelmente perder o emprego, ou pior, ficar marcada para sempre como a menina que gritou com o CEO. Se aceitasse, bem, teria que lidar com um chefe sarcástico e imprevisível todos os dias. Por outro lado, a posição certamente pagaria melhor. Talvez pudesse ajudar os pais a quitar o financiamento mais rápido, ou até mesmo alugar um lugar próprio. Ela olhou para Lucas e tomou sua decisão. Tudo bem, aceito. Lucas sorriu com satisfação. Ótimo. Primeira tarefa. Café. Como você sabe, tenho uma reunião para a qual estou atrasado. Clara piscou confusa. Café? Sim. Preto, sem açúcar. Clara ficou de pé, ainda tentando processar a mudança de eventos. O senhor quer que eu busque café para o senhor? É o que assistentes pessoais fazem, não é? Havia um brilho travesso nos olhos de Lucas. Clara assentiu lentamente e virou-se para sair. Mas antes que chegasse à porta, Lucas a chamou novamente. Clara? Ela virou-se ainda atordoada. Sim? Se algum dia me chamar de Sr. Valadares novamente, vou aumentar suas tarefas em dobro. Me chame de Lucas. Clara abriu a boca para protestar. Chamar o CEO pelo primeiro nome parecia uma intimidade perigosa, mas decidiu que já havia testado sua sorte demais por um dia. Sim, sim. Lucas. Ela saiu do escritório com as pernas bambas e o coração acelerado. Não sabia se havia acabado de receber a maior oportunidade de sua vida ou se tinha assinado a sua própria sentença. De qualquer forma, uma coisa era certa. Trabalhar com Lucas Valadares mudaria sua vida completamente. Fast Mama, Pimas e Clara saiu do escritório de Lucas com a sensação de quem acabava de sobreviver a um acidente de carro. Estava viva, mas completamente desorientada. Seu cérebro ainda tentava processar o que havia acontecido. Em menos de 4 horas na empresa, ela havia gritado com o CEO bilionário, o confundido com um técnico de informática, mandado ele trabalhar mais rápido e de alguma forma absurdamente ilógica. Isso levou a uma promoção. Enquanto caminhava pelo corredor luxuoso em direção à copa para buscar o café do chefe, ela não conseguia deixar de pensar em como contaria isso para os pais. Mãe, lembra quando você me disse para ser sempre educada e respeitosa no trabalho? Então, ao passar pela área onde ficava sua antiga mesa, impressionante como algo podia se tornar antigo em questão de horas, Clara percebeu que os olhares sobre ela haviam mudado. Se antes eram de pena e schadenfreude, agora eram de absoluta confusão e espanto. A notícia da sua promoção parecia ter se espalhado mais rápido que água em papel toalha.
Ela entrou na copa e estava tentando descobrir como funcionava a máquina de café importada quando Marina, a gerente de RH que a havia contratado, apareceu na porta. "É verdade?" perguntou ela sem rodeios, os olhos arregalados como se Clara tivesse acabado de anunciar que era uma alienígena. Clara olhou para ela enquanto lutava com os botões da máquina. "O quê?" "Que Valadares te promoveu para assistente pessoal dele." "Ah, isso." Clara finalmente conseguiu fazer a máquina funcionar. "Sim, parece que sim." Marina ficou boca e aberta. "Mas como? Vocês já se conheciam antes?" Clara soltou uma risada nervosa. "Não. Eu literalmente o confundi com um técnico de informática e o fiz consertar um computador." Marina apoiou-se na bancada como se sentisse tonturas. "Isso não faz sentido nenhum. Valadares já demitiu 3 assistentes pessoais nos últimos 6 meses. Ninguém dura mais que algumas semanas com ele." Clara sentiu um calafrio. "O quê? Por que você não me contou isso antes de eu aceitar? E quando exatamente eu faria isso? Entre você chamá-lo de incompetente e ele te levar para a reunião de investidores." Marina balançou a cabeça. "Clara, você não entende o que acabou de acontecer. Ninguém, absolutamente ninguém, fala daquele jeito com Lucas Valadares e mantém o emprego. A menos que... A menos que o quê?" Clara perguntou, observando o café escorrer para a xícara. Marina a estudou com intensidade. "A menos que ele tenha visto algo em você. Ele disse que eu o entretenho." Clara revirou os olhos. "Aparentemente sou a palhaça corporativa agora." "Não." Marina parecia pensativa. "Valadares não mantém pessoas por diversão. Ele é impiedoso nos negócios. Se ele te promoveu, é porque viu potencial." Clara não teve tempo de digerir essa informação antes que sua nova função exigisse atenção imediata. O telefone da copa tocou e a recepcionista avisou que Lucas estava esperando o café há exatos 3 minutos. Com a xícara na mão, Clara correu pelos corredores tentando não derramar o líquido quente. Quando entrou no escritório de Lucas, ele estava ao telefone, falando em inglês rapidamente sobre alguma negociação de milhões. Ela colocou o café sobre a mesa e estava prestes a sair silenciosamente quando ele cobriu o microfone do telefone e sussurrou: "Espere." Clara congelou no lugar, ouvindo a conversa continuar por mais alguns minutos antes que Lucas finalmente encerrasse a ligação. "Demorou", ele comentou pegando a xícara. "Desculpe, a máquina é complicada e... é o Manespresso. Tem literalmente um botão." Clara cruzou os braços. "Bom, nem todos nascemos sabendo operar máquinas importadas." Lucas sorriu sobre a borda da xícara. "Interessante. A maioria das pessoas estaria se desdobrando em desculpas agora, não me dando respostas afiadas. Acho que já estabelecemos que não sou a maioria das pessoas", respondeu Clara antes que pudesse se conter. Lucas colocou a xícara de volta na mesa. "Claramente. E é por isso que você está aqui." Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta preta. Seu primeiro desafio. Clara pegou a pasta com cautela, como se pudesse conter uma bomba. Ao abri-la, encontrou informações sobre um jantar beneficente que aconteceria em apenas 3 dias. O que é isso? Um evento de captação de fundos para o Instituto de Pesquisa que financiamos. Sou o anfitrião e o principal palestrante. Você precisa organizar tudo. Clara folheou os papéis, sentindo o pânico crescer. Havia uma lista de convidados VIPs, detalhes sobre o local, requisitos para o menu, informações sobre decoração. Isso é em 3 dias? Sim. E você está me dando isso agora? Sim.
Lucas a observava com aquele olhar analítico que parecia ver através dela. Clara sentiu uma mistura de indignação e medo. Lucas, isso é impossível de organizar em tão pouco tempo. Para a maioria das pessoas, sim. E para mim, não? Lucas deu de ombros. Isso é o que vamos descobrir. Clara fechou os olhos por um segundo, tentando não entrar em pânico. Em seus 23 anos de vida, já havia enfrentado muitos desafios. Crescer com poucos recursos em um bairro afastado, trabalhar enquanto estudava, ajudar a cuidar da avó doente. Mas organizar um evento de alto nível em 3 dias para um dos homens mais ricos e exigentes do país? Isso era um novo nível de loucura. Ok, ela disse finalmente apertando a pasta contra o peito. Vou dar um jeito. Lucas sorriu, parecendo levemente satisfeito. Ótimo. Mande um e-mail para Renato na contabilidade. Ele liberará um orçamento para você. Clara virou-se para sair, mas quando chegou à porta, ouviu a voz de Lucas mais uma vez. Ah, e Clara! Ela se virou. Sim? Lucas apoiou o queixo nas mãos, sorrindo aquele sorriso enigmático de sempre. Você é mais interessante do que eu esperava. Clara sentiu um estranho arrepio percorrer sua espinha, mas não esperou para descobrir o que ele queria dizer. Simplesmente saiu da sala o mais rápido possível porque já tinha problemas suficientes para lidar, como o fato de que precisava organizar um evento que normalmente levaria semanas em apenas 3 dias. E sua carreira dependia disso. Quando a porta se fechou atrás dela, Clara soltou o ar que nem percebera estar segurando. Que loucura é essa que acabei de me meter? Sussurrou para si mesma, enquanto apressava o passo pelos corredores reluzentes da Valadares Tecnologia. Clara passou as horas seguintes correndo pelo escritório, como uma formiga operária num formigueiro em chamas. Enquanto tentava organizar o evento impossível, seu celular vibrava incessantemente com mensagens da mãe, perguntando como estava indo o primeiro dia de trabalho. Maravilhosamente bem, mãe. Só xinguei o dono da empresa e agora tenho 3 dias para organizar um evento de milhões ou estou na rua. Começou fazendo o que sabia. Listas. Uma para fornecedores, outra para convidados, uma terceira para o menu, e assim por diante. Com a pasta preta aberta sobre a nova mesa, agora posicionada estrategicamente próxima ao escritório de Lucas, ela telefonava para empresas de decoração, buffets e serviços de segurança. Precisamos de um arranjo floral para 50 mesas em um evento beneficente da Valadares Tecnologia para depois de amanhã, explicou ao telefone, mastigando a ponta da caneta. Impossível, senhora. Precisamos de pelo menos 2 semanas de antecedência, respondeu-a. Atendente da floricultura. Clara respirou fundo. E se eu disser que é uma emergência? Aí seria impossível com urgência. E se eu mencionar que o próprio Lucas Valadares pediu pessoalmente? Clara odiava usar o nome dele, mas estava desesperada. Houve um silêncio do outro lado da linha. O Sr. Valadares, que ganhou o prêmio de empreendedor do ano e foi capa da Forbes mês passado, exatamente esse, exatamente. Bom, talvez possamos reorganizar nossa agenda. Clara sorriu. Ótimo. Enviarei os detalhes por e-mail. Assim seguiu a tarde inteira, negociando, implorando e, ocasionalmente, usando o nome de Lucas como chave mestra para portas fechadas. A cada hora que passava, ela entendia melhor o poder que a fortuna representava naquele mundo. Um nome era suficiente para transformar impossível em vamos dar um jeito. Por volta das 7 da noite, enquanto verificava a lista de convidados confirmados, Clara percebeu que ainda precisava falar com Lucas sobre o discurso que ele faria no evento. Reunindo toda a sua coragem, bateu na porta do escritório dele.
Entre. A voz grave respondeu. Lucas estava debruçado sobre documentos, a luz do final da tarde criando uma aura dourada ao seu redor. Por um breve momento, Clara compreendeu por que tantas revistas o colocavam em suas capas. Não era apenas a fortuna, mas também a presença que ele emanava. Lucas, precisamos falar sobre seu discurso para o evento. Ele ergueu os olhos, parecendo quase surpreso por vê-la ainda ali. Ah, você ainda não desistiu? Clara cruzou os braços. Você acha que eu desistiria depois de apenas... Ela consultou o relógio. 9 horas tentando fazer o impossível? Um sorriso surgiu nos lábios dele. A maioria desiste após as primeiras 5. Bom, eu não sou a maioria. Já estabelecemos isso. Clara colocou um bloco de notas sobre a mesa dele. Preciso saber o tema central do seu discurso, quanto tempo vai durar e se precisa de algum equipamento especial. Lucas recostou-se na cadeira, observando-a com aquela expressão analítica que ela começava a reconhecer. Você realmente está levando isso a sério? Claro que estou. É meu trabalho. Seu trabalho é me entreter, lembra? Clara revirou os olhos. Se é assim que você vê, ótimo. Mas eu vejo como uma oportunidade de provar meu valor. Algo mudou no olhar de Lucas. Interessante. Ele pegou uma caneta e começou a fazer anotações. O discurso será sobre como a tecnologia pode transformar a educação em comunidades carentes. 15 minutos, no máximo. Preciso apenas de um teleprompter. Clara anotou rapidamente. O instituto que vocês financiam trabalha com isso? Sim, levamos laboratórios de informática para escolas públicas em bairros periféricos. Ele a observou com curiosidade. Por quê? Impressionada que um bilionário malvado faça algo de bom? Clara sorriu. Na verdade estou, especialmente depois de ver como você trata seus assistentes. Em vez de se ofender, Lucas riu. Trato mal apenas os que não me impressionam. E eu te impressionei gritando com você? Você me impressionou não tendo medo de mim? Clara parou, absorvendo o que ele acabava de dizer. Antes que pudesse responder, o telefone de Lucas tocou. Ele atendeu, trocou algumas palavras em inglês e desligou. Tenho outra reunião. Vou precisar que você fique até mais tarde hoje. Clara pensou no ônibus lotado que pegaria para voltar para casa. Na mãe esperando notícias do primeiro dia. No jantar simples que provavelmente já estava frio. Sem problemas. Ela respondeu surpresa com sua própria determinação. A noite avançou. Clara jantou um sanduíche da máquina de comida enquanto continuava trabalhando. Por volta das 10, quando o prédio estava quase vazio, Lucas saiu de sua reunião online e encontrou Clara ainda em sua mesa, o cabelo despenteado e olheiras começando a se formar. Você ainda está aqui, ele comentou, suando genuinamente surpreso. Clara ergueu os olhos, cansada demais para ser irônica. Você disse para ficar. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reconsiderando algo. Vamos, já é tarde. Eu te levo para casa. O quê? Clara piscou confusa. Não vou deixar você pegar transporte público a esta hora. É perigoso. Eu sempre pego o ônibus à noite. Faz parte da rotina. Lucas pegou seu paletó. Agora faz parte da sua rotina aceitar caronas quando trabalha até tarde. Vamos. Clara queria protestar, mas estava exausta demais. Além disso, a ideia de evitar 1h30 de condução era demasiado tentadora. Ela guardou suas coisas e seguiu Lucas até o elevador privativo que levava direto à garagem. O carro era exatamente o que ela esperaria de um bilionário. Um Porsche preto reluzente que provavelmente custava mais que todo o bloco onde ela morava. Clara entrou hesitante, sentindo-se deslocada no banco de couro macio.
Onde você mora? Perguntou Lucas, ligando o motor que ronronou como um felino satisfeito. Itaquera, ela respondeu, esperando ver uma careta de desgosto. Para sua surpresa, Lucas apenas assentiu e programou o GPS. Durante o trajeto, um silêncio confortável se instalou. Entre eles, Clara observava a cidade passar pela janela, as luzes noturnas de São Paulo, transformando tudo em um espetáculo de cores e sombras. Ocasionalmente, ela lançava olhares furtivos para Lucas, que dirigia com a mesma confiança com que parecia fazer tudo na vida. "Por que você me promoveu?" ela perguntou finalmente, incapaz de conter a curiosidade. "A verdade, por favor. Não essa história de que eu te entretenho." Lucas ficou em silêncio por um momento, pensativo. "Você sabe quantas pessoas me dizem a verdade na cara sem filtros?" "Muitas." "Nenhuma." Ele parou em um sinal vermelho, virando-se para encará-la. "Todo mundo tem medo de mim, de meu dinheiro, de meu poder. Estou cercado de pessoas que só dizem o que acham que quero ouvir." Clara mordeu o lábio. "E isso te incomoda?" "Me sufoca." A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. "Quando você me chamou de lento e incompetente, foi refrescante." Clara não pôde evitar uma risada. Refrescante. A maioria chamaria de suicídio profissional. Exatamente por isso foi tão autêntico. O sinal abriu e ele voltou a dirigir. "Precisei de anos para construir minha fortuna, mas perdi algo no caminho. Pessoas que me tratam como ser humano." O silêncio voltou, agora carregado de um novo entendimento. Quando chegaram a Itaquera, Clara indicou o caminho até a rua sem sair de onde morava. Ao ver o carro de luxo estacionando na rua simples, vizinhos curiosos espiavam pelas janelas. "É aqui", ela disse apontando para uma casa simples amarela. "Obrigada pela carona." Lucas assentiu. Amanhã quero um relatório completo sobre os preparativos do evento. E assim, a bolha de intimidade se desfez e eles voltaram a ser chefe e assistente. Clara saiu do carro, sentindo o peso das responsabilidades voltando ao seus ombros. "Clara", Lucas chamou antes que ela se afastasse. "Você vai conseguir." Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Clara sorriu acenando em despedida enquanto o Porsche desaparecia na noite. Ao entrar em casa, encontrou a mãe adormecida no sofá, provavelmente esperando notícias suas. Cobrindo-a com uma manta, Clara beijou sua testa. "Você não vai acreditar no dia que eu tive, mãe", sussurrou. E pela primeira vez, desde aquela manhã caótica, Clara sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Clara praticamente viveu no escritório, dormindo apenas algumas horas por noite em um sofá na sala de descanso. Seu celular não parava de tocar com fornecedores, questões de última hora e mudanças de planos. A manhã do evento chegou com uma crise final. O chefe principal tinha adoecido e ameaçava cancelar tudo. "Se você cancelar agora, nunca mais trabalhará em um evento corporativo nesta cidade", ameaçou Clara ao telefone, canalizando toda a autoridade que havia observado em Lucas. "Envie seu sous-chefe. Contrate alguém. Faça o que for preciso, mas o evento acontecerá como planejado." Para sua surpresa, a tática funcionou. O restaurante prometeu enviar uma equipe substituta tão boa quanto a original. Quando finalmente chegou ao hotel onde o evento seria realizado, Clara estava exausta, mas orgulhosa. O salão estava transformado. Luzes suaves criavam uma atmosfera acolhedora.
Arranjos de flores tropicais decoravam cada mesa. Uma pequena orquestra de cordas afinava seus instrumentos no palco. Era difícil acreditar que havia organizado tudo em apenas 3 dias. Impressionante, disse uma voz atrás dela. Clara virou-se para encontrar Lucas observando o espaço, um leve sorriso de aprovação em seus lábios. Ele estava ainda mais elegante que o habitual, em um smoking que parecia ter sido desenhado especialmente para ele. Não tinha certeza se você realmente compareceria, brincou ela, escondendo o orgulho que sentiu com seu elogio. E perder a oportunidade de ver. Você potencialmente fracassar? Jamais. Clara riu, sempre tão motivador. Só estou sendo honesto. Não é o que você gosta em mim? Havia algo no tom dele que fez Clara corar levemente. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pelo coordenador do hotel. Senhorita Ribeiro, os primeiros convidados estão chegando. Clara assentiu, entrando imediatamente em modo profissional. Os recepcionistas estão a postos? E o sistema de som foi testado para o discurso? Tudo pronto, conforme suas instruções. Lucas observava a interação com um interesse quase científico. Você nasceu para isso, comentou quando ficaram sozinhos novamente. Para organizar eventos? Para liderar. O comentário a pegou desprevenida. Clara havia crescido, acreditando que seu lugar no mundo era nos bastidores, apoiando quem tinha o verdadeiro talento. Ouvir Lucas, alguém que comandava um império, sugerir que ela tinha potencial para liderar era desconcertante. A noite avançou sem grandes percalços. Os convidados ricos e poderosos chegavam em carros luxuosos, exibindo joias e roupas que custavam mais que o salário anual de Clara. Ela circulava pelo salão, garantindo que tudo corresse bem, ocasionalmente lançando olhares para Lucas, que conversava com desenvoltura entre grupos de empresários. Foi durante um desses momentos que Clara notou um homem observando-a com interesse. Alto, bem vestido, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto. Ele se aproximou com um sorriso charmoso. Você deve ser a famosa Clara que organizou tudo isso em tempo recorde, disse ele, estendendo a mão. Henrique Castelo, muito prazer. Clara retribuiu o cumprimento, surpresa por ser reconhecida. Como sabe meu nome? Ele sorriu. Lucas mencionou você. Disse que tinha encontrado um diamante bruto. Clara ergueu as sobrancelhas. Ele disse isso, entre outras coisas. Henrique tinha um olhar avaliador que lembrava vagamente o de Lucas. Somos amigos de longa data desde os tempos da faculdade. Entendo. Então o senhor também é do ramo de tecnologia? Investimentos, principalmente, mas tenho interesse em talentos promissores. Ele entregou a ela um cartão elegante. Se algum dia quiser explorar outras oportunidades, me procure. Clara aceitou o cartão, intrigada e um pouco desconfortável com a abordagem. Antes que pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado. Castelo, vejo que já conheceu minha assistente. A voz de Lucas tinha um tom diferente, quase possessivo. Conheci, sim. Você não exagerou sobre ela. Henrique sorriu, mas havia uma tensão subjacente entre os dois homens que Clara não conseguia decifrar. Estava justamente oferecendo a ela algumas opções de carreira. Clara não precisa de opções. Lucas colocou uma mão levemente em suas costas. Ela tem um futuro brilhante na minha empresa. Clara olhou de um para outro, sentindo-se como uma peça valiosa disputada em um jogo de xadrez entre titãs. Acho que isso é decisão minha, não? Ela interveio, surpreendendo a ambos. Henrique riu. Gosto dela, Lucas, tem espírito. Lucas não parecia divertido.
O discurso está prestes a começar. Vamos, Clara, preciso revisar alguns pontos. Ele praticamente a guiou para longe de Henrique, a mão ainda em suas costas. Quando estavam fora de alcance, Clara se afastou. O que foi aquilo? Desde quando você decide meu futuro profissional? Lucas ajustou a gravata, visivelmente irritado. Henrique não está interessado no seu talento profissional. O quê? Ele tem um histórico de descobrir talentos femininos. Lucas fez aspas no ar. E oferecer oportunidades que vêm com compromissos implícitos. Clara processou a informação, dividida entre indignação e uma estranha sensação de calor ao perceber que Lucas estava protegendo-a. Eu sei me cuidar. Ela respondeu, embora estivesse secretamente agradecida pelo aviso. Nunca duvidei disso. Lucas checou o relógio. Está na hora do discurso. O discurso foi impecável. Lucas falou com paixão sobre como a tecnologia poderia transformar a educação em comunidades carentes, citando exemplos de escolas que haviam recebido laboratórios de informática através do Instituto. Clara o observava do canto do salão, impressionada com sua eloquência e aparente sinceridade. Quando os aplausos cessaram e os convidados voltaram a circular pelo salão, Clara se permitiu um momento de descanso em uma varanda lateral. O ar fresco da noite era um alívio. Depois de horas no salão lotado, conseguimos, disse Lucas, juntando-se a ela. Clara sorriu. Eu consegui, você quer dizer. Você só teve que aparecer e falar por 15 minutos. Detalhe. Ele se apoiou no parapeito ao lado dela. Você superou minhas expectativas. Era esse o objetivo do teste? Ver se eu quebraria sob pressão? Lucas olhou para a cidade iluminada abaixo deles parcialmente, mas também queria ver se você realmente tinha o que eu percebi naquele primeiro dia. E o que seria? Determinação, inteligência, aquela rara capacidade de não se deixar intimidar por nada nem ninguém. Ele se virou para encará-la, nem mesmo por um bilionário arrogante. Clara riu. Então você admite ser arrogante? Tenho meus momentos. O sorriso dele era genuíno, relaxado de uma forma que ela raramente via. Assim como você tem os seus de mandona. Touché. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Clara observava as luzes da cidade, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 3 dias. O que acontece agora? Ela perguntou finalmente. Agora. Lucas se afastou do parapeito. Você descansa. Amanhã começamos os preparativos para a reunião do conselho da próxima semana. Clara gemeu. Mais um teste impossível? Todos os dias são um teste, Clara. Havia uma seriedade em seu olhar que a fez prestar atenção. A diferença é que agora sei que você é capaz de superá-los. Quando ela voltou para casa naquela noite, exausta, mas exultante, Clara percebeu que estava sorrindo. Apesar de todas as dificuldades, apesar da loucura dos últimos dias, havia algo inegavelmente empolgante em trabalhar com Lucas Valadares. Uma centelha de possibilidades que ela nunca havia sentido antes. Seu celular vibrou com uma mensagem. Parabéns pelo evento. Impressionou até meus críticos mais severos. Descanse. LV. Clara adormeceu com o celular na mão, ainda sorrindo. As semanas seguintes passaram como um furacão na vida de Clara. Cada dia trazia um novo desafio, uma nova reunião, um novo projeto que Lucas lançava sobre sua mesa como quem joga um balde de água fria em alguém adormecido. De assistente pessoal, ela gradualmente assumiu mais responsabilidades, revisando contratos, participando de negociações e ajudando a coordenar a comunicação entre os diversos departamentos. O relacionamento entre eles evoluiu para algo que ninguém na empresa conseguia definir. Clara continuava sendo a única pessoa que não tinha medo de dizer não a Lucas Valadares. E ele parecia valorizar essa honestidade mais do que qualquer outra qualidade.
Em um dia especialmente turbulento, depois de uma negociação particularmente difícil com investidores chineses, Lucas entrou em seu escritório e encontrou Clara dormindo em sua poltrona, com a cabeça apoiada em um relatório financeiro. Ele a observou por um momento, notando as olheiras, o cabelo despenteado e a postura exausta, nu. Entanto, mesmo assim, havia algo nela que transmitia determinação. Em vez de acordá-la, Lucas pegou seu próprio paletó e o colocou suavemente sobre os ombros dela. O gesto despertou Clara, que abriu os olhos assustada. "Desculpe, eu só fechei os olhos por um segundo", ela disse, tentando se recompor rapidamente. Lucas balançou a cabeça. "Você trabalhou 36 horas seguidas. Tínhamos prazo." Ela deu de ombros, tentando disfarçar o cansaço. "O investimento da Chinatec está garantido. Você pode ir. Para casa agora." Clara olhou para o relógio e gemeu. "Perdi o último ônibus." "Eu te levo." Havia se tornado uma rotina. Sempre que trabalhavam até tarde, Lucas insistia em levá-la para casa. No começo, Clara protestava, mas percebeu que era inútil discutir. Além disso, aqueles momentos no carro longe da pressão do escritório tornaram-se estranhamente preciosos. Um intervalo de normalidade em suas vidas caóticas. Durante o trajeto, Lucas parecia pensativo, tamborilando os dedos no volante enquanto esperavam em um semáforo. "O que foi?" perguntou Clara, notando sua inquietude. "Estou pensando em expandir o projeto dos laboratórios de informática", respondeu ele sem tirar os olhos da estrada. "Atingir mais escolas, especialmente em áreas rurais." "É uma ótima ideia." "Você acha?" Havia uma rara vulnerabilidade em sua voz. "Acho." "Por quê? Alguém discorda?" Lucas hesitou. "O conselho. Eles querem que os fundos sejam direcionados para projetos com maior visibilidade midiática. Laboratórios em áreas rurais não dão manchetes." Clara revirou os olhos. "Desde quando você se importa com o que o conselho pensa?" "Não é tão simples. Na verdade é. Se você realmente acredita que é o certo a fazer, faça." Ela o encarou com firmeza. "Se existe alguém neste mundo com poder para realizar o que acredita, esse alguém é você, Lucas." Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dele. "Você faz parecer tão simples." "Porque é. Só parece complicado quando estamos no meio de todas aquelas pessoas com agendas próprias." Lucas ficou em silêncio por um momento reflexivo. "É por isso que preciso de você, Clara. Você vê as coisas de uma maneira que eu não consigo mais." O comentário a pegou desprevenida. Em todos esses meses trabalhando juntos, era a primeira vez que Lucas admitia abertamente precisar dela. Não de suas habilidades organizacionais ou sua eficiência, mas de sua perspectiva. "Bom, enquanto você pagar meu salário, continuarei te dizendo o que penso", brincou ela, tentando aliviar a repentina emoção que sentiu. "E se eu te oferecesse mais que um salário?" Clara virou-se para encará-lo confusa. "Como assim?" Lucas parou o carro em frente à casa amarela onde ela morava, mas não desligou o motor. "Estou pensando em criar uma nova posição. Diretora de projetos sociais. Alguém para supervisionar todos os programas do Instituto, expandir nossa atuação, fazer a diferença de verdade." "Isso é incrível", Clara respondeu, genuinamente impressionada. "Quem você tem em mente?" Lucas a olhou como se a resposta fosse óbvia. "Você, Clara." "Eu?" Ela riu nervosamente. "Mas eu não tenho qualificações para isso. Sou apenas uma assistente que mal conseguiu terminar a faculdade. Você tem exatamente o que preciso. Inteligência, compaixão e, o mais importante, entende as necessidades reais das pessoas que queremos ajudar."
Ele se virou completamente para ela. Você veio de uma realidade que a maioria dos meus executivos só conhece por estatísticas. Clara sentiu um nó na garganta. Era verdade. Ela conhecia de perto as dificuldades de estudar em escolas públicas sem recursos adequados. Sabia o que significava não ter acesso a um computador quando todos os trabalhos escolares exigiam pesquisa online. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Lucas respondeu. Simplesmente, o salário será 3 vezes maior que o atual e você terá sua própria equipe. Clara piscou várias vezes tentando processar a informação. Isso mudaria completamente minha vida. Eu sei. Havia algo mais no olhar dele. Algo que ela não conseguia decifrar completamente. Por que está fazendo isso por mim? Lucas desviou o olhar, parecendo quase envergonhado. Não estou fazendo por você. Estou fazendo pela empresa, pelo instituto. Clara sorriu, não acreditando totalmente nele. Claro, totalmente altruísta da sua parte. Absolutamente. Mas havia um sorriso brincando em seus lábios também. Eu aceito, disse Clara finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você me permita implementar minhas próprias ideias, mesmo quando discordar delas. Lucas ergueu as sobrancelhas. Você está negociando comigo? Aprendi com o melhor. Ele riu, estendendo a mão. Temos um acordo, então. Clara apertou sua mão, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo ao toque. Por um momento, um breve, eletrizante momento. Ela pensou que ele poderia puxá-la para mais perto. Havia uma tensão no ar, uma energia quase palpável entre eles. Mas o momento passou. Lucas soltou sua mão e desviou o olhar. Te vejo amanhã, Clara. Boa noite, Lucas. Ela respondeu, saindo do carro, com a sensação de que algo havia mudado entre eles. Algo que não poderia ser desfeito. Atserasi Woliti Bacanidade. A notícia da promoção de Clara se espalhou pela empresa como fogo em palha seca. De repente, as mesmas pessoas que sussurravam pelos corredores sobre a menina do técnico de informática agora a tratavam com um novo respeito. Alguns, é claro, atribuíam sua ascensão a motivos menos profissionais. Dizem que o Valadares está completamente apaixonado por ela. Clara ouviu uma funcionária comentar no banheiro sem perceber sua presença na cabine. Pois é, não é todo dia que uma menina da periferia conquista um dos homens mais ricos do país, respondeu outra. Clara saiu da cabine, fazendo as mulheres congelarem em choque. Seria mais fácil acreditar que minha promoção tem a ver com um caso amoroso do que com minha competência, não é, meninas? As funcionárias balbuciaram desculpas enquanto Clara lavava as mãos calmamente. Para o bem de vocês, espero que trabalhem na empresa pelo talento, não pelo que fazem depois do expediente, concluiu ela antes de sair. Mas as fofocas a incomodavam mais do que admitia. Não pelos comentários maldosos, mas porque tocavam em algo que ela vinha tentando ignorar. Seus sentimentos por Lucas estavam mudando. A admiração profissional havia se transformado em algo mais profundo, mais perigoso. No dia em que assumiu oficialmente seu novo cargo, Clara encontrou um pequeno pacote sobre sua nova mesa, agora em uma sala própria com vista para a cidade. Dentro havia um delicado broche de prata em forma de computador com um bilhete. Para nunca esquecer como tudo começou, ela lhe vê. O gesto era tão inesperado, tão contrário à imagem pública de Lucas, que Clara sentiu lágrimas nos olhos. Ela prendeu o broche em sua blusa e foi direto ao escritório dele. Obrigada pelo presente, disse ao entrar, sem bater. Lucas estava em uma ligação,
mas fez um gesto para que ela esperasse. Depois de encerrar a chamada, ele sorriu ao ver o broche. Ficou bom em você? É lindo. E significativo. Achei apropriado. Ele a observou com aquela intensidade que sempre a deixava um pouco sem fôlego. Está pronta para o coquetel de inauguração do novo laboratório hoje à noite? Sim, claro. Só estou um pouco nervosa por fazer o discurso. Você enfrentou um bilionário no seu primeiro dia de trabalho, mas tem medo de falar para um grupo de professores e alunos? Clara riu. Quando você coloca dessa forma, o coquetel de inauguração do novo laboratório de informática em uma escola pública na zona sul de São Paulo foi um sucesso absoluto. Clara falou com paixão sobre a importância da inclusão digital e como a tecnologia poderia abrir portas para jovens de comunidades carentes. Quando terminou seu discurso, foi recebida com aplausos calorosos. Lucas a observava do fundo do salão com um orgulho discreto em seu olhar. Depois que os jornalistas e convidados começaram a se dispersar, ele se aproximou. Impressionante, comentou, entregando a ela uma taça de champanhe. Você nasceu para isso. Clara aceitou a bebida, sentindo o rosto corar levemente. Obrigada por me dar a oportunidade. Você conquistou por mérito próprio. Eles brindaram silenciosamente, observando-os. Alunos explorarem entusiasmados os novos computadores. Isso me lembra minha infância, disse Clara. Eu tinha que ir à biblioteca pública para usar um computador velho por apenas meia hora. Mudaria tudo se tivéssemos algo assim na escola. Lucas a estudou com interesse. É por isso que você é perfeita para esse cargo. Você entende. A noite avançou, e quando o evento terminou, eles se encontraram novamente sozinhos no carro de Lucas. Dessa vez, porém, em vez de seguir para Itaquera, ele tomou uma direção diferente. Aonde estamos indo? Perguntou Clara, confusa. Quero te mostrar uma coisa, respondeu ele enigmaticamente. 20 minutos depois, estacionaram em frente a um restaurante elegante à beira de um lago artificial. O local era obviamente exclusivo, com iluminação suave e mesas bem espaçadas para garantir privacidade. Lucas, o que estamos fazendo aqui? Comemorando. Ele respondeu simplesmente, conduzindo-a para dentro. O maître os levou a uma mesa reservada na varanda, com vista para o lago iluminado por pequenas luzes flutuantes. Clara nunca havia estado em um lugar tão bonito. Isso é. Ela hesitou, buscando a palavra certa. Demais? Lucas parecia genuinamente preocupado. Não, é perfeito. Só estou surpresa. O jantar transcorreu com uma facilidade que surpreendeu a ambos. Longe do ambiente de trabalho, descobriram interesses comuns em música, literatura e até mesmo em séries de televisão. Clara nunca havia imaginado que o poderoso Lucas Valadares assistiria às mesmas comédias que ela. Nunca pensei que me divertiria tanto com você, admitiu ela após rirem de uma história sobre o primeiro computador que Lucas montou na adolescência. Por que pensava que eu era apenas um bilionário arrogante? Basicamente, sim. E o que pensa agora? Clara sorriu. Que você é um bilionário arrogante com um lado surpreendentemente humano. Lucas riu, um som genuíno que ela tinha ouvido com mais frequência nas últimas semanas. Vou considerar isso um elogio. Quando a sobremesa chegou, um elaborado soufflé de chocolate com calda de frutas vermelhas, Lucas ficou subitamente sério. Clara, há algo que preciso te dizer. O tom em sua voz fez o coração dela acelerar. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Você aconteceu.
Como assim? Desde que você entrou no meu escritório naquele primeiro dia gritando, ordens como se eu fosse um estagiário qualquer, algo mudou. Ele a olhava intensamente agora. Você me mudou. Clara sentiu a respiração falhar. Lucas, sei que isso complica as coisas. Sei que há a questão profissional, a diferença de mundos entre nós, todas as fofocas. Ele parecia genuinamente vulnerável agora. Mas não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Clara sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Diga alguma coisa, por favor. Pediu Lucas finalmente. Clara respirou fundo. Por meses, tentei me convencer de que o que sentia por você era apenas respeito, talvez uma leve atração. Menti para mim mesma porque tinha medo. Medo do quê? De que isso fosse apenas um jogo para você, de que eu fosse apenas a garota pobre e interessante que te divertia. Lucas estendeu a mão sobre a mesa, tocando delicadamente a dela. Você nunca foi um jogo, Clara. Você foi a jogada mais séria da minha vida. Clara não pôde evitar um sorriso, mesmo quando eu te chamava de incompetente, especialmente nesses momentos. Os olhos dele brilhavam sob a luz suave das velas. Então o que fazemos agora? Não sei, admitiu ela. É complicado. A vida geralmente é. As pessoas vão falar. Elas sempre falam. Clara mordeu o lábio pensativa. E se não der certo? E se der? Rebateu ele. Havia tantos obstáculos, tantas razões para dizer não. E ainda assim, olhando para Lucas naquele momento, Clara não conseguia se lembrar de nenhuma delas. Acho que vale a pena descobrir, ela disse finalmente. O sorriso de Lucas iluminou todo o seu rosto. Ele se inclinou sobre a mesa, aproximando-se dela com uma pergunta silenciosa no olhar. Clara fechou a distância entre eles e seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de promessas. Quando se separaram, ambos riam como adolescentes. Nos conhecemos há apenas 6 meses, observou Clara. Isso é loucura. A melhor loucura da minha vida, respondeu Lucas, segurando sua mão como se fosse o bem mais precioso do mundo. E naquela noite, sob as estrelas e com o reflexo das luzes dançando no lago, Clara soube que sua vida havia mudado para sempre. Tudo porque confundiram um bilionário com um técnico de informática em seu primeiro dia de trabalho. Nós nos conhecemos há apenas 6 meses, observou Lucas. Os meses seguintes foram uma jornada de descobertas para Clara e Lucas. Eles tentaram manter o relacionamento discreto no início, mas em uma empresa onde até a marca do café do CEO gerava fofocas, o romance rapidamente se tornou o assunto preferido dos corredores. Clara esperava hostilidade, especialmente dos executivos mais antigos, mas foi surpreendida com a reação majoritariamente positiva. Muitos notaram a mudança em Lucas. Ele parecia mais acessível, menos rígido e definitivamente mais feliz. Você domesticou a fera, brincou Marina, a gerente de RH que havia contratado Clara naquele fatídico primeiro dia. Ele nunca foi uma fera, defendeu Clara. Apenas precisava de alguém que não tivesse medo de discordar dele. Em um domingo, Clara levou Lucas para almoçar na casa de seus pais em Itaquera. Estava nervosa. Os mundos não poderiam ser mais diferentes. Mãe, por favor, não exagere no almoço, implorou Clara pelo telefone na véspera. Filha, vou fazer só um feijão tropeiro, uma costelinha, farofa, salada, arroz, tutu de feijão, frango caipira e uma sobremesinha leve,
respondeu Dona Zélia, ignorando completamente o pedido. Quando o Porsche estacionou na rua Simples, os vizinhos apareceram discretamente nas janelas e portões. Lucas, surpreendentemente, parecia mais à vontade do que Clara esperava. Então você é o tal do chefe que minha filha confundiu com técnico, disse seu Antônio sem rodeios ao recebê-los na porta da casa simples mais impecavelmente limpa. Pai, Clara corou instantaneamente. O próprio, respondeu Lucas, estendendo a mão com respeito. E ainda estou tentando consertar as coisas para ela. O almoço foi uma revelação. Lucas, que frequentava os restaurantes mais exclusivos do mundo, repetiu 3 vezes o prato de Dona Zélia e elogiou sinceramente cada quitute. Mais surpreendente, porém, foi vê-lo sentado na pequena sala assistindo futebol com seu Antônio, trocando comentários sobre o jogo como se fossem amigos de longa data. Seu pai acabou de explicar para o bilionário como o VAR funciona, cochichou Clara para a mãe enquanto lavavam a louça. Dona Zélia sorriu. Não é o dinheiro que faz o homem, filha. É como ele trata as pessoas comuns. Quando estavam de saída, seu Antônio chamou Lucas para um canto. Olha, rapaz, não sei como funcionam essas coisas no seu mundo, mas na minha casa a gente respeita as moças. Clara pode não ter nascido em berço de ouro, mas tem valor que dinheiro nenhum compra. Em vez de se ofender, Lucas assentiu com respeito. Concordo plenamente, seu Antônio, e prometo que minhas intenções com sua filha são as mais sérias possíveis. Resolveram dar uma volta de carro pela cidade e Clara estava quieta. No que está pensando? Perguntou Lucas. É em como você se encaixou tão bem lá. Ela respondeu sinceramente. Achei que você odiaria tudo. Por quê? Porque não tem talheres de prata ou champanhe importado. Lucas sorriu. Clara, eu cresci em uma casa assim. Meu pai era mecânico. Clara o encarou, chocada. O quê? Mas todas as revistas dizem que você é herdeiro de 3ª geração. A imprensa adora uma boa história de dinastia. Ele deu de ombros. A verdade é menos glamurosa. Comecei consertando computadores dos vizinhos quando tinha 14 anos. Então você realmente era um técnico de informática. A risada de Lucas ecoou pelo carro. Por isso não fiquei ofendido quando você me confundiu. Foi como voltar às origens. Essa revelação mudou algo fundamental entre eles. Clara viu Lucas com novos olhos, não como o CEO bilionário, mas como alguém que, como ela, tinha lutado por seu espaço. As visitas à casa dos pais de Clara tornaram-se rotina. Para surpresa de todos, Lucas começou a ajudar seu Antônio a consertar o carro antigo no quintal, voltando para casa com graxa nas mãos e um sorriso satisfeito no rosto. Dona Zélia, por sua vez, fazia questão de mandar marmitas para Lucas, preocupada que aquele menino estivesse comendo direito. Os meses passaram e o relacionamento enfrentou seus desafios. A diferença de mundos ainda existia. Clara sentia-se deslocada nos eventos de gala, enquanto Lucas ocasionalmente cometia gafes nos churrascos de domingo em Itaquera. Os olhares curiosos e as fofocas na empresa eram constantes. E a imprensa, eventualmente, descobriu o romance, criando manchetes sensacionalistas. CEO bilionário encontra o amor nos corredores da empresa. A crise veio quando Henrique Castelo, um velho rival de Lucas, ofereceu a Clara um cargo de diretor em sua empresa com um salário estratosférico. Você deveria considerar, disse Lucas, surpreendendo-a. É uma oportunidade incrível. Você quer que eu vá trabalhar para seu maior concorrente? Clara estava perplexa.
Quero que você tenha todas as oportunidades que merece, sem que as pessoas pensem que conseguiu por causa do nosso relacionamento. A proposta de Castelo revelou-se uma tentativa de sabotagem quando ele vazou para a imprensa que estava resgatando um talento desperdiçado na sombra de Lucas Valadares. Os tabloides tiveram um dia de campo e as redes sociais explodiram com opiniões sobre o caso. Naquela noite, Clara encontrou Lucas no terraço da empresa, olhando para a cidade. "Não vou aceitar a proposta", ela disse juntando-se a ele. "Tem certeza? As pessoas vão falar." "As pessoas sempre falam, Lucas." Ela pegou a mão dele. "Se eu for embora, estarei dando razão a quem diz que nosso relacionamento interfere no trabalho." "E não interfere?" "Claro que interfere." Clara sorriu. "Interfere porque me faz querer ser melhor todos os dias. Interfere porque me dá coragem para tentar coisas que nunca imaginei. E interfere porque me faz feliz." Lucas a abraçou forte, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. "Você me salvou, Clara." "De quê?" "De uma vida onde nada importava além dos números nas planilhas." 1 ano e meio depois desse episódio, após enfrentarem juntos a tentativa de aquisição hostil da Valadares Tecnologia por Castelo, uma batalha que uniu a empresa inteira e provou o valor de Clara para além de qualquer dúvida, Lucas finalmente fez o pedido. Não foi em Paris, como havia planejado inicialmente. Foi no quintal da casa dos pais de Clara, durante um domingo de churrasco, com seu Antônio virando a carne na churrasqueira e Dona Zélia trazendo mais farofa. "Seu Antônio, Dona Zélia!" Lucas pigarreou, interrompendo a conversa e levantando-se. "Gostaria de pedir oficialmente a mão de sua filha em casamento." Clara, que estava bebendo suco, quase se engasgou. Os vizinhos, sempre atentos, esticaram os pescoços por cima do muro. "Já não era sem tempo", respondeu seu Antônio, tentando parecer sério, mas com os olhos marejados. "Achei que você só vinha aqui pelos meus churrascos." Dona Zélia largou a travessa de farofa e abraçou Lucas com força. "Meu filho já era da família mesmo." Lucas então se ajoelhou em frente a Clara no chão de cimento do quintal, tirando do bolso uma caixinha de veludo. "Clara Ribeiro, você transformou minha vida no dia em que me confundiu com um técnico de informática. Me mostrou um mundo além das salas de reunião, me ensinou o valor das coisas simples e me deu o que dinheiro nenhum pode comprar: amor verdadeiro." Ele abriu a caixa, revelando um anel com um solitário delicado. "Você me daria a honra de ser minha esposa?" Com lágrimas nos olhos e o coração transbordando, Clara respondeu: "Sim, eu aceito." Os vizinhos aplaudiram de suas janelas. Seu Antônio abriu um champanhe guardado para ocasiões especiais e Dona Zélia já começou a planejar o cardápio da festa. O casamento, realizado 6 meses depois, foi uma celebração que uniu os dois mundos. A cerimônia aconteceu nos jardins da nova casa que compraram, luxuosa o suficiente para impressionar os convidados de Lucas, mas aconchegante o bastante para fazer os parentes de Clara se sentirem à vontade. Clara usava um vestido elegante, mas sem exageros, escolhido com a ajuda de sua mãe, e carregava um pequeno broche de computador preso ao buquê. Lucas esperava no altar com seu Antônio ao lado, que fazia questão de servir como padrinho e não escondia as lágrimas. Nos votos, Clara emocionou a todos. "Lucas, quando te confundi com um técnico de informática, nem nos meus sonhos mais loucos imaginaria que estaria aqui hoje. Você poderia ter apenas me demitido, mas escolheu ver algo em mim que nem eu mesma enxergava."
Prometo desafiar você todos os dias, não por rebeldia, mas porque sei que é assim que crescemos juntos. Lucas, sempre contido em público, surpreendeu a todos ao deixar as lágrimas correrem livremente. Clara, você me ensinou que a maior fortuna não está nos investimentos ou nas ações da bolsa, mas na coragem de ser autêntico e no amor que compartilhamos. Antes de você, eu era apenas o CEO da Valadares Tecnologia. Agora sou o homem que seu pai ensina a fazer churrasco aos domingos, o filho que sua mãe se preocupa se está comendo direito e o homem mais feliz do mundo. Prometo ser seu técnico de informática particular pelo resto da vida. A festa foi memorável. Os executivos da empresa dançando com as tias de Clara, os amigos de Itaquera ensinando passos de pagode para os investidores internacionais, Dona Zélia garantindo que ninguém ficasse com o prato vazio. 1 ano depois, quando Clara descobriu que estava grávida, a notícia foi recebida com alvoroço nas duas famílias. Lucas transformou um dos quartos da casa em um berçário perfeito. Mas foi o berço de madeira que seu Antônio fez com as próprias mãos que ocupou o lugar de honra. A gravidez revelou um lado ainda mais protetor de Lucas, que chegou a instalar um segundo computador na sala para que Clara pudesse trabalhar de casa nos últimos meses. Dona Zélia mudou-se temporariamente para ajudar, trazendo consigo receitas de chás e comidas específicas para a criança nascer forte. O nascimento de Sofia foi um evento que mobilizou a todos. Lucas, sempre tão controlado, estava tão nervoso na sala de espera que seu Antônio precisou acalmá-lo. Filho, mulheres fazem isso há milhares de anos. Confia na Clara. Quando finalmente pôde entrar na sala e ver Clara segurando o pequeno embrulho nos braços, Lucas sentiu o mundo parar. Sofia tinha os olhos determinados da mãe e, segundo Dona Zélia, o queixo teimoso do pai. Ela é perfeita, sussurrou Lucas, tocando com cuidado a mãozinha minúscula que agarrou seu dedo com surpreendente força. Como tudo que construímos juntos, respondeu Clara, exausta, mas radiante. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e alegrias. O Instituto Valadares expandiu-se nacionalmente sob a liderança de Clara, que insistia em levar Sofia para as inaugurações de novos laboratórios, acreditando que a filha deveria crescer, entendendo o privilégio e a responsabilidade de sua posição. Lucas, por sua vez, transformou sua abordagem nos negócios, criando políticas empresariais que valorizavam as famílias e a diversidade. O teste Clara, como ele chamava internamente, tornou-se um critério para todas as novas aquisições, avaliando não apenas o potencial financeiro, mas o impacto social e ético. Em casa, mantinham uma rotina que honrava as raízes de ambos. Domingos ainda eram dias de churrasco, revezando entre a mansão deles e a casa simples em Itaquera, que Lucas ajudou a reformar discretamente, mantendo o charme original que tanto amava. Sofia crescia entendendo os dois mundos. A pequena gênia da tecnologia, que adorava desmontar computadores com o pai, mas também a menina que acompanhava a avó Zélia na feira, carregando sacolas e aprendendo a escolher as melhores frutas. Quando ela completou 3 anos e começou a fazer perguntas sobre como os pais se conheceram, ambos trocavam olhares cúmplices. Papai era um técnico de computador muito lento. Clara começava piscando para Lucas. E mamãe era a chefe mais mandona do mundo, completava ele, arrancando risadas da pequena. A verdadeira história, com todos os detalhes, seria contada quando Sofia fosse mais velha. Por enquanto, bastava que ela entendesse o mais importante, que às vezes os maiores tesouros não são medidos em dinheiro,
mas nos encontros inesperados que transformam vidas para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Você acredita que os erros podem nos levar aos maiores acertos da nossa vida? Compartilhe nos comentários uma história onde algo que parecia um desastre acabou sendo uma bênção disfarçada. E também me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que você tenha um dia abençoado. Até o próximo vídeo.